são cidadãos daquele país. Contudo, não estou querendo insinuar aqui que uma pessoa não deva ter qualquer ideal político. Estou simplesmente lembrando que a promessa ligada à presente bem-aventurança não se aplica a esses casos. Se alguém resolveu sofrer por motivos políticos, então que prossiga e sofra, mas que não fique ressentido com Deus se vier a descobrir que esta bem-aventurança, que essa promessa, não se torna realidade em sua vida. Esta bem-aventurança e promessa refere-se especificamente àqueles que padecem por causa da justiça. Que Deus nos outorgue graça, compreensão e sabedoria para discriminarmos entre os nossos preceitos políticos e os nossos princípios religiosos. Nesses nossos dias, há muita confusão sobre a questão, muito comentário que denuncia certas coisas que estão acontecendo no mundo, mesmo que pareça cristão e que como tal seja declarado, na verdade não passa da expressão de preconceitos políticos. O meu desejo é que sejamos livres de tão séria e triste má interpretação das Escrituras, pois isso pode conduzir os crentes a profundos e desnecessários sofrimentos. Um outro grande perigo contemporâneo é a possibilidade da pura fé cristã ser considerada por aqueles que não são crentes como parte integrante de certas opiniões políticas e sociais. A fé cristã e tais opiniões ocupam campos eternamente distintos, nada tendo a ver uma coisa com a outra. Seja-me permitido ilustrar o ponto. A fé cristã não consiste em anticomunismo, e confio que nenhum de nós mostrar-se-á tão tolo e ignorante ao ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie de nossa verdadeira mensagem. Crentes que somos, deveríamos estar interessados pelas almas daqueles que abraçaram o comunismo. Deveríamos estar interessados pela salvação deles, exatamente da mesma maneira como nos interessamos a respeito de outras pessoas quaisquer. Mas, se ao menos por uma vez dermos a impressão de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando as portas e impondo barreiras, virtualmente impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem de salvação evangélica. Tenhamos extremo cuidado, nós que somos crentes, aceitando as palavras da Bíblia tal e qual elas são. Vamos agora examinar um ponto negativo final. Esta bem-aventurança nem ao menos diz: bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas boas, ou nobres, ou abnegadas. Uma vez mais temos aqui uma sutil distinção, embora dotada de importância vital. Esta bem-aventurança não diz que somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade ou nobreza de caráter. E isso pela excelente razão que o mais provável é que ninguém será perseguido por haver sido bondoso. E também embalo grandes dúvidas de que alguém venha a ser perseguido por haver se mostrado nobre. Para dizer a verdade, o mundo geralmente admira, louva e ama aqueles que são bondosos e nobres, mas persegue os justos. Algumas pessoas fazem imensos sacrifícios, desistindo de suas carreiras, de seu futuro e de sua fortuna, e até mesmo sacrificando suas próprias vidas. E o mundo tem aplaudido tais indivíduos como grandes heróis. Por conseguinte, isso nos deveria despertar imediatamente a suspeita que não estava em pauta a verdadeira justiça. Em nossos dias, há certos homens a quem o mundo aclama como grandes cristãos, exatamente por terem feito sacrifícios pessoais desta ordem. Isso, conforme sugiro,
prontamente deveria levar-nos a inquirir se tais indivíduos estão realmente pondo em prática o cristianismo, ou se simplesmente se trata de alguma outra coisa, talvez a mera nobreza de caráter em geral. O que está envolvido nessa bem-aventurança, por conseguinte? Quero exprimir o ponto como segue: ser justo, praticar a justiça, na realidade, significa assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Ele. Mais ainda, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo sempre serão perseguidos. Quero demonstrar o fato, antes de tudo, por meio do ensinamento bíblico. Ouça como o próprio Senhor colocou a questão. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. Como está em João capítulo 15, versículos 18 a 20. Não há aqui qualquer qualificativo modificador, e sim uma declaração categórica. Ouçamos Paulo, o servo do Senhor, o qual escreveu a Timóteo que estava sofrendo perseguições e se sentia infeliz diante disso, por não haver ainda entendido esse ensinamento escriturístico. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Novamente encontramos aqui uma afirmação categórica. Eis porque eu dissera, no começo desse capítulo, que algumas vezes penso ser esta a mais perscrutadora de todas as bem-aventuranças. Está você sofrendo perseguições? Esse é o ensino da Bíblia. Contudo, examinemos agora o seu desdobramento através das páginas das Escrituras. Abel, por exemplo, foi perseguido por seu irmão Caim. Moisés também foi severamente perseguido. Consideremos como Davi foi horrivelmente perseguido por Saul, bem como as amargas perseguições que Elias e Jeremias tiveram de padecer. Está você lembrado da narrativa sobre Daniel, onde se lê como ele foi perseguido? Esses são alguns dos mais notáveis homens justos do Antigo Testamento, e cada um deles experimentou a realidade desse ensino bíblico. Foram perseguidos não por serem pessoas difíceis de tratar, nem por serem extremamente zelosas, mas simplesmente por serem justas. Nas páginas do Novo Testamento encontramos precisamente a mesma coisa. Pensemos a respeito dos apóstolos, bem como a respeito das perseguições que eles tiveram de enfrentar. Indago se jamais houve homem que sofresse mais do que o apóstolo Paulo, a despeito de sua gentileza, bondade e retidão. Basta-nos ler as descrições ocasionais sobre os sofrimentos que ele teve de suportar. Não é para surpreender, pois que ele tenha escrito que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ele sabia o que é ser perseguido por experiência própria, mas naturalmente o exemplo supremo nesse particular é o próprio Jesus Cristo. Consideremo-lo em toda a sua completa e absoluta perfeição, em sua gentileza e mansidão, acerca de quem pode ser dito que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, como está em Isaías capítulo 42, versículo 3.